pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, um canal que tem o objetivo de te ajudar a construir dias mais felizes. E hoje eu vou falar aqui que casa de ferreiro o espeto não é de pau. Vou compartilhar com vocês como que eu faço para sair daquele bololô de sentimentos, sabe? Quando a gente não sabe bem o que está acontecendo dentro da gente, mas a gente sabe que alguma coisa não está indo bem. E é muito engraçado quando eu passo por esses momentos, porque eu atendo muita gente e o meu trabalho é ajudar essas pessoas a construírem e a reconstruírem um caminho, uma caminhada que faça mais sentido para elas, que façam com que elas sejam mais felizes. Então eu conheço e eu vejo na prática como que faz pra gente sair desse bololô de sentimentos que às vezes a gente fica sem entender muito bem o que tá acontecendo. E é isso que eu sentei para produzir ali o roteiro do vídeo dessa semana. E quando eu sentei eu vi que eu estava assim, zero inspirada. Eu não sabia. Eu comecei uns 3 temas diferentes e apaguei os 3 temas a respeito daquilo que ia vir pro canal essa semana. E aí eu pensei, por que não falar do que tá acontecendo comigo nesse momento? Se alguma coisa não vai bem em mim, por que não conversar sobre isso e explicar a maneira que eu encontrei para começar a sair disso? Algo do tipo, por que eu não aplico as próprias dicas que eu dou aqui no canal em mim mesma? E aí eu comecei. O que é a primeira coisa quando a gente sente que algo não vai bem com a gente, que alguma coisa não tá legal aqui dentro? Primeira coisa que a gente tem que fazer e que eu oriento os meus pacientes é, primeiro, identificar o sentimento que tá aqui dentro. Parar para observar se o que você está sentindo é frustração, é ansiedade, é medo, é desânimo. O que é que tá passando aqui dentro? Quando eu olhei, eu percebi que eu tava com aquele sentimento de meio borocochô, sabe? Que na verdade nada mais é do que um desânimo, assim, com o seu dia a dia. Quando a gente percebe e identifica qual é essa emoção, é fundamental que você não ignore ela, por pior que seja. A solução nunca vai ser ignorar, mas que você entenda aquilo que essa emoção está querendo te mostrar, aquilo que essa emoção está querendo te ensinar. Porque normalmente quando a gente sente uma emoção negativa, é um sinal de que talvez exista algo ali que precisa ser mudado. E se a gente não sentisse esse tipo de emoção, provavelmente a gente não conseguiria evoluir. Porque são justamente esses sentimentos que mostram essa necessidade pra gente. Imagina você feliz o tempo todo, o tempo todo. Provavelmente você não ia querer mudar, porque afinal já tá tudo tão perfeito. Então quando vem essas emoções negativas, é um sinal de que existe algo ali pra gente entender, pra gente identificar e realizar alguma mudança a partir daquilo. Então quando você identifica qual é o sentimento, isso já te dá muito mais clareza a respeito do que está acontecendo ali. E enquanto eu não conseguia identificar esse sentimento, enquanto eu não parava para olhar para ele, para entender o que estava acontecendo dentro de mim, eu acabava reclamando de outras coisas que não tinham nada a ver com aquilo, ou às vezes até descontando mesmo em outras pessoas que não tinham também nada a ver com aquilo. E aí depois que eu identifiquei que aquilo que eu estava sentindo era um desânimo, uma falta de energia mesmo para enfrentar as coisas do meu dia a dia, eu fui para um segundo passo, que era entender quais os pensamentos passavam na minha mente quando eu percebia que aquele sentimento estava tomando conta de mim. E eram sentimentos do tipo, me sinto sem energia, será que eu tô doente? Será que a endometriose está voltando? Os pensamentos que realmente passavam pela minha cabeça era uma preocupação com a minha saúde. Acho que por conta de uma série de acontecimentos que eu vivi esse ano e que eu vivi ao longo da minha vida, esses foram os primeiros pensamentos que vieram na minha mente e que talvez pudessem estar me causando aquele desânimo. É isso que você tem que parar para avaliar quando você está se sentindo ansioso, triste, frustrado, com medo, com vergonha, quando você sente qualquer tipo de emoção considerada negativa, é você perceber que tipo de pensamento está passando na tua cabeça quando você se sente dessa forma. Porque isso é um início, tá? É um início para você começar a entender de onde que vem esse sentimento. E quando você olhar para esses pensamentos, você vai perceber 2 coisas. Ou que talvez eles sejam irreais, ou no mínimo você vai olhar para esses pensamentos e conseguir elaborar estratégias ou pensar em estratégias para lidar melhor com esses sentimentos. E eu vou te dar um exemplo. Eu tô ansioso, eu tô com medo, o que tá acontecendo? As coisas não vão bem na minha empresa, pode ser que eu seja demitido. E se eu for demitido, eu não tenho uma reserva de emergência, o que eu vou fazer da minha vida? Vocês entendem como eu identifiquei o sentimento e parei para avaliar aquilo que está passando na minha mente? A partir daí, a gente consegue começar a elaborar uma estratégia para lidar com essa preocupação que está causando esse sentimento. E aí, obviamente, vai depender daquilo que faça sentido para você. Eu tenho um plano B?
Quais são as possibilidades de renda que eu tenha caso isso me aconteça? O que eu posso fazer para produzir mais valor na minha empresa? Será que eu consigo gerar algum tipo de renda extra? Será que meu custo de vida hoje está adequado para a renda que eu recebo? Será que eu não deveria diminuir esse custo para conseguir começar a guardar uma reserva de emergência? Quando você identifica o problema inicial, você tem a oportunidade de treinar o teu cérebro para identificar ou para pensar em novas possibilidades para lidar com aquilo que está te causando aquela sensação negativa. E isso é muito diferente de você ignorar o seu sentimento. Não, você vai olhar para esse sentimento, você vai encarar ele de frente e você vai passar a ter uma atitude que é diferente só de um pensamento positivo, mas uma atitude positiva diante daquele problema que está te causando essa emoção negativa. Um outro exemplo é o meu caso, que é bem superficial, mas que eu vou falar aqui só para vocês começarem a entender um pouquinho melhor. Quando eu identifiquei a minha preocupação por conta do meu desânimo, da minha falta de energia, eu tomei uma atitude positiva em relação a isso. Liguei para alguns médicos que eu achava importante para poder fazer uns exames e verificar se a causa desse desânimo, dessa falta de energia, era uma questão de saúde. Além disso, eu comecei também a olhar para a minha rotina e a entender se a rotina que eu estava criando era suficiente para me dar a energia que eu preciso para ir enfrentando os desafios que vão surgindo ao longo da semana. Quando eu parei para avaliar essa rotina, eu percebi que eu estava trabalhando bastante, produzindo bastante conteúdo, mas que eu quase não estava inserindo ao longo da semana atividades que me renovem a energia, atividades que me nutram, que me tragam vida, que às vezes não tem nada a ver com o trabalho, mas que são fundamentais para que a gente se sinta com energia, motivado, disposto diante de cada dificuldade e desafio que vai surgindo ao longo da semana. Então, dentro das possibilidades que eu tenho, eu já tomei 2 atitudes positivas diante desse sentimento. Marcar o médico, fazer uns exames e reestruturar a minha rotina. Então, só para recapitular, vamos lá. Tô me sentindo mal, tô me sentindo ansioso, triste, frustrado. Então, a primeira coisa é você identificar esse sentimento. Tá, eu tô sentindo isso, tô sentindo tristeza, tô sentindo ansiedade, tô sentindo frustração. Ok, o que tá passando pela minha cabeça nesse momento que essa emoção me domina, que tá me causando isso? Terceiro passo é você começar a confrontar esses pensamentos para ver se eles são reais, se existe realmente essa possibilidade de acontecer o que está passando pela minha cabeça. Ok, constatei que são reais, então eu vou pensar qual a melhor maneira, qual a atitude positiva que eu posso tomar diante disso para que eu consiga construir uma mudança nessa situação que está me ocasionando essa emoção negativa. Isso é um treino para o teu cérebro, é treinar o teu cérebro para pensar nas melhores estratégias de lidar melhor com essa emoção. E eu sempre falo aqui, para que você consiga efetivamente gerar mudanças na sua vida, é fundamental que você olhe para aquilo que está acontecendo com você, que você encare de frente esses sentimentos, que você os escute e entenda aquilo que esse sentimento está querendo te dizer, aquilo que esse sentimento está querendo te mostrar, para qual é a situação que esse sentimento está apontando. Porque a atitude positiva não é você ignorar essa situação como se nada tivesse acontecendo, não é um mundo de Poliana, mas é você encarar isso de frente e pensar e agir na melhor maneira de lidar com essa situação. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, se esse vídeo fez sentido pra você, curte aqui embaixo que isso ajuda pra caramba o vídeo a alcançar mais pessoas. Então é isso, um beijo, tchau!